Oi, seja bem-vindo ou bem-vinda de volta ao nosso papo sobre apneia do sono. Eu sou o Lucas e é muito bom ter você por aqui de novo. Se você ouviu o episódio anterior, sabe que mergulhamos fundo naquele universo dos roncos altos, das noites mal dormidas e, claro, das paradas de respiração durante o sono. Hoje eu quero continuar essa conversa. Porque, sério, quanto mais a gente escava esse assunto, mais descobre um monte de coisa interessante, e até um pouco surpreendente, sobre como a apneia mexe com o corpo, a mente e até com a rotina familiar. Imagina só, enquanto você está ali, capotado na cama e acha que está descansando, pode estar rolando uma verdadeira batalha dentro do seu corpo. Porque cada vez que a garganta fecha, ainda que por poucos segundos, o cérebro recebe aquele sinal de alerta. Epa, não tem ar chegando por aqui. Aí, em vez de relaxar e entrar naquele sono profundo que realmente restaura, o organismo entra num modo de emergência e repete isso várias e várias vezes durante uma única noite. É como se seu corpo tivesse um alarme disparando, só que você nem percebe. O curioso é que, na manhã seguinte, o efeito pode parecer muito sutil. Às vezes é só um cansaço inexplicável, uma cabeça meio pesada, aquela irritação sem explicação. Mas no fundo, a energia foi completamente drenada porque seu sono simplesmente não cumpriu seu papel. O que me chama a atenção nisso é como a apneia afeta quase todas as áreas da vida, não só o sono em si. Pensa no impacto que tem acordar exausto, mesmo depois de ir para a cama num horário razoável. Dá para ver facilmente um efeito cascata. Concentração ruim no trabalho, dificuldade para conversar, aquela preguiça gigante de fazer exercício e até paciência pequena com a família. Uma nuance interessante aqui é que, em muitos casos, a pessoa sequer percebe o problema acontecendo. Ela se acostuma tanto a viver cansada que acha normal carregar um pouco de sonolência ou trocar o bom humor por uma irritação constante. E quase nunca associa esses sintomas ao sono ruim causado pela apneia. Agora, tem algo que merece destaque quando a gente fala em apneia: o tal do ronco. Isso é quase um estigma social, né? Muita gente até brinca ou faz piada. Nossa, fulano ronca que nem trator. Só que na real, o ronco alto e persistente costuma ser um dos principais sinais de que aí pode estar uma apneia do sono não diagnosticada. Claro, nem todo mundo que ronca tem apneia, mas praticamente todo episódio de apneia vem acompanhado de ronco frequente. E honestamente, é aquele tipo de barulho que acaba virando motivo de conversa ou de briga, no casal, na família, ou até em viagens com amigos. Já recebi relatos de gente que passou vergonha em excursão, no acampamento, no hotel, tudo porque foi dormir com gente nova e acabou assustando o grupo com o som do próprio ronco. Só que por trás da piada, tem algo sério rolando. O ronco é sinal de que o fluxo de ar está obstruído, e no caso da apneia, essa obstrução pode ser suficiente para literalmente interromper a respiração várias vezes na noite. E cada pausa dessas, olha só, é como se desse um reset no sono profundo de qualidade. O resultado, como falei ali atrás, é esse desgaste cumulativo que nem sempre a gente percebe. Agora pensa comigo, isso não mexe só com o físico, mas também pode afetar as emoções e o raciocínio. Muita gente com apneia mal sabe que aquele esquecimento bobo, aquela tendência a explodir de vez em quando, ou uma tristeza sem sentido, podem estar ligados direto ao sono ruim. E aí, quando a pessoa ou um familiar finalmente percebe que algo está errado, vem a pergunta clássica: como é que eu faço para saber se tenho apneia? Bom, não existe bola de cristal, mas tem algo bem prático chamado polissonografia. Esse nome complicado nada mais é do que um exame do sono, feito normalmente numa clínica, ou às vezes até em casa, com equipamentos portáteis. O procedimento envolve colocar vários sensores no corpo do paciente antes de dormir. E esses sensores monitoram tudo, desde batimentos cardíacos e respiração, até movimentos dos olhos e do corpo, níveis de oxigênio e, claro, se existe ou não interrupção repetitiva da respiração durante o sono. É um verdadeiro raio-x da noite de descanso. E ver o laudo desse exame pode ser bem revelador. É um diagnóstico que tira dúvidas e ajuda o médico a indicar o melhor caminho. E olha que interessante. O tratamento para a apneia, na maior parte das vezes,
Não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Em muitos casos leves, só o fato da pessoa perder peso, mudar alguns hábitos como evitar beber antes de dormir, trocar a posição na hora de deitar, já traz uma diferença imensa. São mudanças relativamente simples, mas que têm impacto direto na qualidade do sono. Tem gente, inclusive alguns ouvintes aqui do podcast, que relatam sair de uma rotina de cansaço extremo para uma vida muito mais leve só mudando hábitos, sem chegar a aparelhos ou procedimentos médicos. Mas, claro, existem aquelas situações em que o tratamento precisa dar um passo além. E aí entra a famosa sigla CPAP. É curioso como as pessoas têm certa resistência quando ouvem falar no CPAP, né? E dá para entender. Afinal, é um aparelho com uma máscara que a pessoa precisa usar durante a noite. Parece exagerado para um problema invisível, mas o que acontece é quase mágico. O CPAP mantém as vias respiratórias abertas durante o sono, impedindo que ocorram essas pausas. Então, o ciclo do sono fica estável, profundo de verdade. O que muitos relatam, e isso é quase unânime, é a diferença já na primeira noite de uso. Sabe aquela sensação de acordar como se tivesse dormido o dia inteiro, leve, animado? É isso. É um baita contraste com aquele velho padrão de sonolência crônica. O mais legal é que, depois que vence o estranhamento dos primeiros usos, muita gente passa a não querer dormir sem o aparelho, de tão boa que fica a qualidade do sono. Outra opção que muitos desconhecem são os aparelhos orais, que parecem protetores bucais, tipo aqueles usados em esportes, só que adaptados para dormir. Eles são feitos sob medida por dentistas e ajudam a posicionar a mandíbula, prevenindo que a língua e os tecidos da boca obstruam a passagem do ar. Não funcionam em todos os casos, mas podem ser ótimos aliados para pessoas com apneia leve ou moderada, principalmente aquelas que não se adaptam ao CPAP. Agora, o que eu acho realmente fascinante nessa história toda é como a apneia do sono é uma condição super democrática. Atinge homens, mulheres, gente magra, gente acima do peso, crianças e idosos. É verdade que existem alguns fatores de risco bem claros, como acúmulo de gordura no pescoço, alterações anatômicas, uso de sedativos antes de dormir, consumo de álcool e histórico familiar forte de apneia. Tem até um detalhe curioso. Em crianças, muitas vezes a apneia está ligada ao crescimento das amígdalas e adenoides, e nesses casos, às vezes uma pequena cirurgia resolve tudo. Já entre adultos, é comum a queixa aparecer em quem tomou uns quilinhos extras, principalmente depois dos 40 anos. Falando em prevenção, tem muita coisa simples que pode fazer diferença. Manter o peso saudável, evitar bebidas alcoólicas e cigarros, ter horários regulares de sono, são atitudes que já ajudam e muito a afastar o risco de desenvolver apneia, ou, no mínimo, evitar que ela piore. Parece básico, mas são detalhes que a gente acaba deixando de lado na correria. E tem algo que aprendi pesquisando sobre o tema. Melhorar o sono melhora tudo em volta, desde o humor até a disposição para viver o dia. Outro ponto importante que não dá para ignorar. A apneia não tratada, além de destruir a energia, pode causar ou piorar doenças como pressão alta, diabetes, arritmia, infarto e até derrame. Parece pesado, mas é bom falar abertamente disso. Tem registro de pessoas que, de tanto dormir mal, já acordaram de madrugada no susto por conta do coração disparado ou até cochilaram ao volante. Olha o perigo. O sono ruim vira um problema de saúde pública quando a gente pensa no trânsito, nos empregos que exigem atenção ou até no convívio social. Por fim, queria deixar esse pensamento. A apneia do sono é uma daquelas situações que mostram como pequenas descobertas podem virar um divisor de águas na vida. Primeiro, pela transformação que um bom diagnóstico e tratamento traz. Aquela virada radical de acordar novo e não velho todo dia. Segundo, porque conversar sobre sono tira o tabu do assunto, faz as pessoas se olharem com mais cuidado, prestarem atenção nas dicas do próprio corpo e buscar qualidade de vida, que no fundo é o que todo mundo quer. Então, eu fico por aqui. Obrigado por me acompanhar até agora nesse papo sobre noite, sono e apneia. Espero que o episódio de hoje tenha te feito enxergar esse tema de um jeito mais leve, mais prático
E quem sabe já tenha ajudado alguém a dar o próximo passo para dormir melhor e viver melhor também. Até a próxima!